Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos aqui ao canal Virando o Jogo à Direita. Hoje vamos assistir o debate entre o deputado Lindeberg Farias, líder do governo na Câmara dos Deputados, e o deputado Luciano Zucco, que é líder da oposição na Câmara dos Deputados. O debate, que aconteceu no programa O Grande Debate da CNN, questionava se o voto de Luiz Fux pela absolvição de Jair Bolsonaro poderia ajudá-lo de alguma forma e terminou sendo muito acalorado, e fez com que mais uma vez o folclórico deputado Lindeberg Farias passasse vergonha diante das câmeras. Lindeberg, como sempre, fica defendendo o indefensável e tem argumentos muito mais baseados em narrativas do que em fatos, como é de costume na esquerda brasileira. E no final, o deputado Luciano Zucco encerrou com chave de ouro, deixando até o deputado Lindeberg sem graça e dando risadinhas nervosas por ficar com sua hipocrisia exposta. Bem, chega de enrolação e vamos assistir o vídeo. Mas antes de irmos para nosso conteúdo, gostaria de pedir que não esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações e deixar seu comentário, pois isso ajuda muito nosso canal de direita a crescer e ser mais divulgado. Obrigado e vamos ao nosso debate. Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao Grande Debate comigo, Juliana Lopes, e hoje com os deputados federais Zucco, do PL, líder da oposição na Câmara, e Lindeberg Farias, líder do PT na Câmara dos Deputados. Vamos ao tema da semana e de hoje. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, votou há pouco para absolver Jair Bolsonaro de todos os crimes apontados pela Procuradoria-Geral da República. Para o magistrado, não há provas suficientes para acusar o ex-presidente de ter participado de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado. O quarto dia de julgamento do Núcleo 1 do plano de golpe foi marcado por uma série de divergências em relação ao relator Alexandre de Moraes. Nós separamos um trecho do que disse o ministro Luiz Fux. Vamos ouvir. Não há provas suficientes para imputar ao réu Jair Messias Bolsonaro os crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, 359, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima, artigo 163, parágrafo 1 do CP, e deterioração de patrimônio tombado, artigo 62.1 da Lei Ambiental 9605. Resta, então, a imputação do delito de organização criminosa, com relação ao qual já esclareci nas premissas teóricas que a existência de um suposto plano criminoso, suposto, não basta para sua caracterização, vale dizer, para a caracterização da organização criminosa. Por isso que julgo improcedente a pretensão acusatória em relação ao réu Jair Messias Bolsonaro, com base no artigo 386, inciso 7º do Código de Processo Penal. Vamos então ao debate. Líderes, boa noite, bem-vindos. Os senhores acompanharam de perto esse voto no Supremo Tribunal Federal. Começo pelo líder Lindeberg. O voto de Fux, líder, em julgamento, dá fôlego ao ex-presidente Jair Bolsonaro? Não dá fôlego, não. Deixa eu falar primeiro do voto de hoje. A culpa é do mordomo. Então, veja, a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Sabe quem foi condenado pelo Fux? O ajudante de ordens. Agora, quem dá as ordens, o Bolsonaro, foi absolvido. Quem foi o outro condenado? General Braga Neto, que foi candidato a vice com Jair Bolsonaro. Vocês acreditam que o ajudante de ordens e o vice, candidato a vice, o Braga Neto, foram condenados por abolição violenta do Estado Democrático de Direito e Jair Bolsonaro não sabia? É um voto impressionante. Eu vou dar outro argumento aqui, e é difícil de explicar. Você sabe, Zucco, e vocês defenderam a turma do 8 de janeiro. O Fux votou pela condenação de 400 pessoas presas no 8 de janeiro. Os peixinhos. Ele disse que aquela turma fez uma organização criminosa. Agora, os tubarões, os peixões, o Jair Bolsonaro, não tem organização criminosa. Quando aquela turma foi julgada pelo Supremo, o Fux não questionou que o foro era o Supremo Tribunal Federal. Ele podia ter dito, não pode ser no Supremo, tem que ser em primeira instância. Não, ele concordou que fosse o Supremo.
Aí só agora, no caso do Bolsonaro, ele diz que o foro é errado, não era para ser o Supremo. Há uns 2 meses atrás, teve o recebimento da denúncia. Ele também não questionou, dizendo que o foro estava errado. Então, é um voto inacreditável. Agora, eu quero tranquilizar você que está aí nos assistindo na CNN. Você sabe que cada dia, um dia como hoje a gente teve que aguentar calado, o Zucco estava sorrindo lá no plenário do Supremo. Eu fico imaginando o que vai ser o dia de amanhã, com o voto da Carmen Lúcia e o voto do Zanin. Com certeza o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Flávio Dino, porque o Fux não admitiu a partes. A partes é uma coisa que é tradicional ali, então ficou combinado que não vai ter a partes, ninguém fez a partes. Com certeza, você que está nos assistindo da CNN, fique ligado no julgamento amanhã, porque amanhã Alexandre de Moraes vai fazer a partes, amanhã Flávio Dino vai fazer a partes. Vão demolir esse voto. E até sexta-feira, eu tenho certeza que vai ser 4-1. E Bolsonaro vai ser condenado como chefe da quadrilha da organização criminosa há mais de 30 anos. Deputado Zucco, bem-vindo, boa noite. O voto de Fux dá fôlego ao ex-presidente Jair Bolsonaro? Vocês notaram aí o desespero do meu colega, ele está nervoso. Eu não tenho dúvida que ele ficou, atento a todos os argumentos. O Lindbergh sabe muito bem da qualificação do Fux e não dá para falar em qualquer tipo de indicação, já que, inclusive, foi uma indicação da ex-presidente Dilma Rousseff. Diferente do que nós estamos vendo, o ministro Fux, além de ser um grande jurista, eu poderia citar, primeiro colocado para promotor de justiça, primeiro colocado para juiz, integrante do Supremo Tribunal de Justiça, agora do Supremo Tribunal Federal, autor de livros, doutor em direito. Diferente do que ele falou, baseado em jurisprudência, baseado em peças jurídicas, baseado em juristas renomados, o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Dino, na data de ontem, estavam nervosos, em momento com raiva, brincando um julgamento que sim deveria ser feito na primeira instância ou pelo pleno, falando em patetas, em Mickey, em cartão de crédito, dizendo que não tem medo do Twitter. Olha o padrão dos juízes que antecederam o ministro Fux, que inclusive está até agora, que deixou claro que montou uma equipe com argumentos técnicos, que trouxe elementos, um verdadeiro jurista. E é importante salientar, se o deputado Lindbergh não comentou, a incompetência absoluta da primeira turma. Isso traz uma insegurança jurídica enorme. Já vi vários movimentos dos advogados de defesa trazendo, inclusive, essa peça para problemas posteriores. E eu lembro, o colega, que inclusive o ex-presidente, ou melhor, o presidente Lula, foi preso e solto em função de um erro de foro. Então ele está diante, ele estava sendo condenado em primeira instância, depois foi condenado por vários juízes em segunda instância. Então nós estamos diante de uma aula jurídica. Essa questão da primeira turma, eu não tenho dúvida, uma primeira turma contaminada de ideologia. Ministro Flávio Dino, que tem a sua vida clara, numa esfera, numa ideologia de esquerda. Ministro Zanin, advogado do presidente Lula, que ganhou como prêmio a sua indicação. Ministro Alexandre de Moraes, que foi vítima e é julgador. Como se pode analisar, em termos jurídicos, essa primeira turma? Por isso que nós temos uma incompetência absoluta e esse julgamento tem que ser anulado imediatamente. Deputado Lindbergh, para a gente finalizar aqui, 30 segundos para o senhor para a resposta. Olha, deixa eu te contar. Você consegue entender, você que está nos escutando aí, assistindo a CNN, que foi condenado o ajudante de ordens, que foi condenado o candidato a vice do Bolsonaro, e o Bolsonaro não. O que era isso, gente? Isso é uma loucura. Pela tese do ministro Fux, era um golpe surpresa. Porque eles estavam tramando o ajudante de ordens, o vice-presidente, e o Bolsonaro não sabia. Ok. Isso não se sustenta. Então, eu acho que é um voto muito frágil. O mordomo é o culpado. Líder Zucco, 30 segundos para a gente fechar esse bloco. Olha, loucura é o que nós estamos enxergando. Se eles querem analisar o presidente Bolsonaro como uma pessoa comum, que vá para a primeira instância. Se eles querem analisar
o presidente Bolsonaro como presidente que vá para o pleno, para o Supremo, e não inventarem manobras jurídicas para cair numa primeira turma ideológica. Esse julgamento está sendo político, mas este sopro jurídico foi dado hoje pelo ministro Fux, e isso que deixa eles desesperados. Estamos de volta com mais um ponto para debate. Após meses de pressão, integrantes da oposição retomaram a confiança sobre o andamento do PL da anistia. A sinalização positiva foi repassada pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, em uma reunião com líderes partidários. Durante o encontro, segundo apurei, Hugo teria se comprometido a tratar da pauta na próxima semana. E há uma expectativa de uma ala do Congresso de que, diante de um acordo entre líderes, a urgência dessa proposta possa ser analisada. Isso entre os dias 16 e 17. Entre alguns parlamentares, a percepção é de que o presidente da Câmara já se desgastou além do necessário ao não pautar o tema. E há muitas semanas, a gente lembra, ele vive em rota de colisão com a oposição. Além disso, de acordo com interlocutores, as divergências do ministro Luiz Fux, do STF, sobre a trama golpista e a ampliação do apoio do Centrão ao projeto ajudam a proposta a ter tração na Câmara. Vamos ao debate. Deputado Zucco, queria começar com o senhor dessa vez. O julgamento do Supremo turbina ou pode minar o projeto de anistia? Olha, Juliana, é importante a tua pergunta. O deputado Lindbergh sabe, ele acompanha na reunião de líderes. Nós tínhamos, no primeiro momento, a assinatura, 290 assinaturas de parlamentares, ou seja, a maioria já da Câmara. Depois, conseguimos também o apoio da maioria dos líderes. Então, esta pauta está madura e precisa ser enfrentada. Ninguém está pedindo para que seja aprovado a anistia. Nós estamos pedindo para que seja pautado a anistia. Cabe ao Congresso, aos representantes do povo. O deputado Lindbergh representa a sua ideologia, nós representamos a nossa, e tem outros parlamentares que querem superar esta matéria. E eu lembro que a anistia ela é necessária. Ela não é só importante como um dever moral, como jurídico. Importante salientar, em 79 foi anistiado crimes, eu poderia citar com toda a tranquilidade, Rui Falcão, presidente do PT, envolvido em atos de guerrilha, a ex-presidente Dilma Rousseff, em possível assalto a banco, o Zé Dirceu, num possível sequestro de um embaixador. Crimes foram feitos e a anistia foi votada. Eles estão anistiados, muitos inclusive voltaram ao poder. Agora, por que não anistiar pessoas que estavam no 8 de janeiro e que estão hoje, gente, numa cela de 3x3 com traficantes, com faccionados, com homicidas? É impressionante, mulheres, idosos em regime fechado, sem o devido processo legal, sem a ampla defesa. E o ministro Fux falou, golpe sem um governo deposto, golpe sem armas. Então essa narrativa da esquerda caiu por terra hoje. Não existe mais essa teoria. Eles tentaram forçar, eles botaram o principal ministro deles, não é o da Fazenda, Desenvolvimento Econômico, o principal ministro é o Sidônio, o marqueteiro. Por isso que eu digo, a anistia tem que ser votada imediatamente. Se um criminoso pode ter anistia, por que o homem, a mulher do batom, o pipoqueiro, ou quem vendeu algodão doce não pode? Líder Lindbergh, o julgamento no STF pode turbinar ou minar o projeto da anistia? Olha, deixa eu contar, seria um absurdo a anistia. A gente está no meio do julgamento do Supremo Tribunal Federal. Tudo indica que Bolsonaro vai ser condenado e os militares que participaram dessa trama golpista. O que eles querem? Livrar a cara do Bolsonaro. Zucco, deixa eu te contar. Vocês falam muito das senhoras que protestaram, tem gente presa. Tem 140 pessoas presas, a maior parte das pessoas já estão liberadas. Agora, deixa eu contar uma coisa para vocês. Vocês só querem livrar a cara do Bolsonaro. Vocês não estão preocupados com essas pessoas. Tanto é que Fux condenou 400 dessas pessoas. Disse que era organização criminosa. Condenou agora o ajudante de ordens. Mas livrou a cara de quem? Do Bolsonaro. Só do Bolsonaro. Fux condenou aquela turma. Vocês estão pedindo anistia? Eduardo Bolsonaro, quando a Polícia Federal revelou aquelas gravações do Eduardo Bolsonaro com o pai dele, estava Eduardo Bolsonaro dizendo, olha, eu sou contra o anistia light, que tire aquele povo, que a gente vai queimar um cartucho com os Estados Unidos. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Isso é um papelão. Tem um julgamento em curso. Sabe o que é que os ministros supremos já disseram? Que a anistia em relação a crimes contra o Estado Democrático de Direito é
inconstitucional. O ministro Gilmar Mendes, no domingo, naquele Twitter, respondendo à provocação do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que atacou o Supremo Tribunal Federal, ele diz o seguinte: crime contra o Estado Democrático de Direito é impassível de anistia, não pode. O voto do ministro Flávio Dino foi um voto muito firme nesse sentido. O Fux, que você está defendendo como grande jurista, sabe o que o Fux disse no caso que Bolsonaro deu um induto para aquele deputado Daniel Silveira? Vocês lembram? O Fux disse o seguinte: não vale, porque crimes contra o Estado Democrático de Direito são cláusulas pétreas. Então não pode haver anistia. Então esse é o posicionamento do Supremo. Então vai a Câmara entrar numa coisa dessa, num movimento desesperado, porque eles só pensam numa coisa: livrar a cara do Jair Bolsonaro. Os outros que paguem a conta. É isso que está acontecendo. Hoje o Fux não se retratou, não. A turma vai continuar presa. Ele voltou pela prisão daqueles que foram no 8 de janeiro. Para o Fux era uma organização criminosa. Só não é do Bolsonaro. Isso é incompreensível. Deputado Zucco, para a gente fechar, 30 segundos. O negócio é poder anistiar assaltante de banco, guerrilheiro, homicida, esse pode anistiar. Agora, quem estava lá no Rio de Janeiro, ou quem não cometeu crime algum, isso realmente é o que a esquerda pensa. Pois nós queremos uma anistia ampla, real e irrestrita de todos os envolvidos. E, mais uma vez, o grande pavor é que hoje o ministro Fux deixou claro: o presidente Bolsonaro vai estar nas urnas e vai ganhar a eleição, até porque lidera todas as pesquisas. Okay. E esse é o pavor da esquerda. Esse é o desespero da esquerda. Deputado Lindbergh, para fechar, 30 segundos. O Zucco falou da anistia de 79. Deixa eu contar. Naquele período a gente tinha uma ditadura. Houve uma anistia e teve um problema nessa anistia. Sabe qual foi o problema nessa anistia? O pessoal da ditadura, isso o Golbery jogou um papel, acabou livrando a cara daquele pessoal da ditadura que torturava a gente, que matava a gente. Então aqui não teve justiça de transição. Ninguém foi preso. Quem matou o Rubens Paiva, não foram os militares que mataram o Rubens Paiva, não foram presos. Sabe o que aconteceu? Eles vieram de novo. Por isso que, nesse caso, essa turma tem que ser culpada, julgada e pagar a pena, para que não repitam. Estamos de volta à reta final do grande debate e a gente te conta que, depois da porta-voz dos Estados Unidos falar que o país poderia usar a força militar para proteger a liberdade de expressão ao redor do mundo, o Itamaraty divulgou um comunicado condenando o uso de ameaças econômicas ou militares contra a democracia brasileira. A fala da porta-voz norte-americana se deu depois de um questionamento sobre o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em nota, o Itamaraty disse que repudia a tentativa de forças antidemocráticas de instrumentalizar governos estrangeiros para coagir instituições nacionais. Vamos ao debate. Deputado Lindbergh, a pressão americana impacta o julgamento de Bolsonaro? Gente, isso é uma vergonha. Deixa eu falar uma coisa para você. Na história do Brasil, nunca teve um agrupamento político como esses bolsonaristas que traíssem um país de forma tão descarada. A bandeira deles é a bandeira norte-americana, que vocês viram na passeata na Avenida Paulista. Uma bandeira a mais de 100 metros. O Eduardo Bolsonaro está trabalhando lá fora e ele se orgulha de dizer que, além das sanções aos ministros do Supremo, que ele participou da discussão do tarifaço com autoridades americanas. O Brasil perdeu 40 bilhões. É um ataque ao Brasil, às empresas, aos empregos. Aí ontem a gente vê essa porta-voz do Trump falando essa sandice, falando em uso de força militar contra o Brasil. Um país pacífico, um país democrático. Aí sabe o que acontece? O Eduardo Bolsonaro fez um Twitter defendendo isso. Eles, além de trazerem prejuízos econômicos, financeiros, de causar o desemprego com as tarifas, querem ameaçar o Brasil com guerra, com sangue, com mortes. É um escândalo. Isso é um crime de traição à pátria. Você sabe que em tudo que é país do mundo, traidores à pátria, nos Estados Unidos, em vários estados norte-americanos, é fuzilamento, é pena de morte. Eu não estou propondo isso, mas eu estou propondo um crime de alta traição nacional. Esse Eduardo Bolsonaro vai ser condenado. Agora, ele tem que pagar aqui no Brasil. Como traidor da pátria, ele se orgulha de ficar defendendo os Estados Unidos e atacando o Brasil. Ele chegou a gravar um vídeo pedindo para as empresas brasileiras que sofreram com as tarifas saírem do Brasil para ir para os Estados Unidos, que lá eles iam ter todo o apoio.
Então, sinceramente, é uma coisa vergonhosa. Agora, falar em atacar militarmente ao Brasil e Eduardo Bolsonaro aplaudir, eu não consigo aceitar isso. Deputado Zucco, ao mesmo tempo para o senhor, a pressão dos Estados Unidos impacta o julgamento? Olha, o deputado Lindbergh, realmente, eu acho que ele está muito nervoso hoje, né, com tudo que ele está vendo. Ele sabe que a bandeira que ele defende não é a do Brasil, é da Venezuela, do Irã, de Cuba, da China. E um grande parceiro comercial, um grande parceiro de relações diplomáticas de décadas, séculos, os Estados Unidos, Israel, não podem entrar nessa provocação. E é muito triste, porque um estadista, um chefe de governo não deveria estar chupando jabuticaba, humilhando ou ofendendo os secretários de Estados norte-americanos. Perde muito o Brasil, esse nanismo diplomático que o governo Lula tem, essa incompetência do diálogo, porque ao invés de gastar milhões e milhões de recursos com viagens inúteis, eles poderiam agora buscar o diálogo. Isso claramente já retratado em vários veículos de comunicação. Então nós temos aqui, sim, o ministro sancionado pela Magnitsky, que está atacando os direitos humanos, e hoje foi uma prova, querendo condenar sem prova alguma um ex-presidente, querendo julgar, inclusive, no foro de incompetência absoluta, mas os ataques que o deputado Lindbergh faz à nação norte-americana são muito ruins. É um grande parceiro comercial. Então, a culpa da taxação é justamente por esse tipo de alinhamento, por esse tipo de comunicação, por não buscar um diálogo franco, por não buscar uma harmonia com os Estados Unidos. Pelo contrário, eles estão, à base de pesquisas eleitoreiras, levantando a hipótese de que isso poderia ser salutar para o processo eleitoral de 2026. Pois bem, digo a vocês, perderam a oportunidade do diálogo, da construção, de realmente trazer à tona um país que sempre foi parceiro comercial, um país que centenas, milhares de pessoas buscam em suas férias visitar os Estados Unidos, e não é atacando os Estados Unidos, não é atacando Israel, não é tendo esse nanismo diplomático que a gente vai avançar. Pelo contrário, perde o comércio, a indústria, o serviço com este nanismo diplomático do governo incompetente do Luiz Inácio Lula da Silva. Deixa de lado, Venezuela, Irã, receba sim o diálogo pleno para que a gente possa avançar e terminar com essas taxações. Ok. Quanto ao que está acontecendo, juridicamente falando, é lógico que o mundo está observando os abusos de Alexandre de Moraes e a turma que está julgando politicamente e não de forma jurídica. Bem, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo e se gostaram, não esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações e deixar seu comentário, pois isso ajuda muito o nosso canal de direita a crescer e ser mais divulgado. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.